Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje vamos mais a um vídeo de perguntas e respostas, respondendo algumas questões deixadas aqui no canal para vocês. Bom, vamos lá diretamente ao assunto. Tenho aqui, estou aqui com o meu tablet, vendo as perguntas deixadas por vocês. Tem aqui a pergunta de Alexandre Teófilos, que diz o seguinte: Boa noite, professor Guilherme. Sou novato no estudo de viagem astral, ainda pesquisando os métodos, concepções sobre o tema e ainda pouco praticante nas técnicas. Pesquisando e comparando visões do tema, percebo que as técnicas para viagem astral são as mesmas para sonhos lúcidos, com exceção das ideias dos chakras. Como com as técnicas para sonhos lúcidos posso chegar a ter uma projeção astral? As técnicas não são exatamente a mesma, tá? Para se chegar ao sonho lúcido, é preciso trabalhar a sua consciência. E nesse sentido, elas são semelhantes às técnicas utilizadas, tanto para se chegar à lucidez do sonho, quanto a se ter uma projeção astral. A diferença está em que as técnicas de viagem astral, normalmente elas têm uma busca de uma projeção de consciência contínua, aonde você consegue sentir o seu corpo se desdobrando, saindo para fora do corpo físico através de alguma técnica, tá? Normalmente as técnicas de sonhos lúcidos, elas têm a intenção de fazer você despertar dentro de um sonho e a partir dali ter consciência e controlar o sonho. Bom, então nesse sentido elas são diferentes, tá? Quanto à questão dos chakras ali, que você fala com a diferença da questão dos chakras, a questão dos chakras é mais um trabalho energético realizado para se ter uma melhor lucidez. Então, o pessoal que pratica sonhos lúcidos, normalmente eles têm uma concepção um pouco mais científica do assunto e, portanto, deixam de lado essas questões que se referem a técnicas energéticas, tá? Então, não necessariamente você precisa trabalhar com essas técnicas energéticas para ter uma viagem astral. Mas, para nós que estudamos um pouco mais a fundo o assunto, é sempre muito importante esse trabalho energético. Contudo, as técnicas, elas têm, então, uma abordagem de trabalho consciencial, tá? De despertar da consciência. E, nesse sentido, elas realmente são muito semelhantes, tá? Mas existem diferenças pontuais bem importantes também entre a forma como se pratica sonho lúcido e a forma como se pratica a viagem astral, que dá uma diferença, tá? Então eu aconselho você a dar uma olhadinha mais aí nas técnicas de projeção astral para você perceber um pouco essas diferenças, essas nuances que tem. Mas você pode sim tranquilamente praticar o sonho lúcido e a partir do sonho lúcido passar para uma viagem astral, tá? Então tem essa possibilidade também. Bom, continuando. Elias Ramsen, ele diz o seguinte: Olá, professor, de todas as técnicas de projeção, as que senti um pouco mais afinidade é essa técnica de ficar ouvindo esse ruído no ouvido na hora de dormir. Somente essa técnica seria suficiente, porque muito se fala de movimentação de energias, imaginar luz em chakras, trabalhos energéticos, etc. Isso é um pouco confuso e subjetivo para mim. Somente com essas técnicas, com essa técnica, é suficiente ou precisa fazer mais coisas? É possível ter lucidez somente com essa técnica? Essa técnica afeta outros tipos de mediunidade também? Bom, você pode ter uma viagem astral somente com essa técnica. Só que a gente não quer somente ter uma experiência de viagem astral. Então, por isso que acaba se falando em chakras, energias, etc. Porque o objetivo não está, o objetivo final não é ter uma saída. Esse é o começo do trabalho, né? Então, com essa técnica do zumbido interno que a gente fala, você pode sim ter uma experiência muito legal, mas quando você começa a ir um pouquinho mais adiante nessas questões, você vê que só isso não basta. Você precisa aprender a trabalhar suas energias para ter experiências melhores, experiências mais lúcidas, experiências com que você possa então realmente aprender algo de mais do que somente a saída do corpo, tá?
Então, você pode sim ter experiência somente com esse tipo de técnica ou algum outro tipo de técnica, mas não é só isso, né? Não é só isso. Não é só ter a saída, mas o que fazer com a saída? Por que ter a saída? O que você pretende com isso? O que você almeja alcançar? E aí a gente acaba, então, expandindo a forma de pensar, que entra, então, essas questões mais subjetivas, como você falou, como relacionadas à movimentação de energias, a trabalho com chakras, etc, etc, né? Isso vai ajudar com que o caminho se torne melhor, mais produtivo. Mas se o seu objetivo é somente experimentar uma projeção astral, você pode focar somente nessa técnica, sim. Bom, continuando. A Márcia RDAS, não sei, acho que é assim que se diz. Ela diz o seguinte: boa noite, professor. Cheguei ontem por aqui e estou maratonando seus vídeos. Legal, muito obrigado. Há um ano comecei meus estudos e tenho bastante sucesso, porém nunca tive uma saída clássica, mas estou tentando. Às vezes, durante as técnicas, sinto por frações de segundos minha consciência sumir, me assusto e retomo a consciência. Sabe dizer o que pode ser isso? Já aconteceu várias vezes. Obrigada pelo canal tão esclarecedor. Pois é, esse gap de lucidez que a gente chama de gap, que é uma fração ali de segundos onde a consciência some e você já acorda, então, ou fora do corpo ou tendo as repercussões energéticas para a saída do corpo. Bom, esse gap de lucidez ele é bastante comum. Tem pessoas que têm projeções uma vida inteira e nunca deixaram de ter esse gap de consciência. Sempre tem um breve período de adormecimento e aí volta já fora do corpo. Isso é bastante comum, tá? Uma projeção de consciência contínua, que a gente chama, é aquela onde você realiza toda a técnica, não existe esse gap de lucidez em nenhum momento, você sente as repercussões energéticas, sai do corpo, realiza o que tem que realizar, retorna para o corpo sem perder a consciência. Essa é uma projeção de consciência contínua. Porém, o mais comum é ter esses gaps de lucidez. Eu não sei dizer exatamente o porquê que ele acontece, mas ele é bastante recorrente, né? Eu tenho muitas vezes isso também, embora tenha tido muitas projeções de consciência contínua também, tá? Mas é bastante comum de acontecer esse breve lapso que dá na consciência, uma breve adormecida, como que talvez como que uma repercussão energética. Eu não sei dizer ao certo o motivo disso, mas ele acontece muito, né? E não é nenhum demérito, pelo contrário, né? Isso acontece com a grande maioria das pessoas que praticam a projeção astral. É, talvez seja uma repercussão energética daquele momento que está acontecendo ali a saída para o corpo. Talvez seja uma forma de, quando você sai do corpo, você sair de uma forma mais subconsciente, porque na verdade o que realmente nos faz sair do corpo é a nossa vontade subconsciente. Então, provavelmente por esse motivo que ocorra esse momento de falta de lucidez, que é o momento aonde você está sendo retirado para fora do corpo físico, tá? Então, isso acontece, é normal e eu acredito que a única maneira de tentar eliminar esse gap de lucidez é realmente a prática constante da consciência, da consciência desperta. Quanto mais você conseguir ter a sua consciência desperta, menos você terá esses gaps de lucidez. Então, acredito eu que seja realmente um trabalho que você tenha que fazer aí mais com sua consciência. Procurar estar mais atenta, procurar estar cada vez mais consciente, mais presente no momento, vai ajudar que você elimine esses gaps de consciência. Além também de sempre buscar trabalhar bastante as suas energias, tá? Bom, vamos lá, continuando. Iaso Flores, ele fala o seguinte: obrigada, professor, muito esclarecedor. Gostaria de perguntar sobre um familiar que desencarnou. Em um encontro com esse familiar no astral, como saber que é ele mesmo? Pois já ouvi dizer que espíritos maus tomam a forma de pessoas que estamos procurando e se fazem passar por elas. Pois é, o Espiritismo fala muito isso também, e algumas outras correntes falam dessa possibilidade de alguma entidade do plano astral tomar essa forma
e acabar se passando por essa pessoa. Porém, eles podem até tomar a forma, mas nunca terão digamos que a digital energética de cada ser humano, a sua própria energia, né? Então, todos nós temos a nossa energia, e quando a gente conhece uma pessoa, a gente sente a energia dessa pessoa e a gente identifica a pessoa justamente por essa energia, tá? Através dessa energia. Então não tem como alguém te enganar porque você vai sentir a energia, a não ser que você, por exemplo, não tenha muito conhecimento sobre a pessoa, quem é a pessoa, né? Ou você conhece pouco a pessoa ou se deixa levar naquele momento pela emoção, etc. E você aí pode ser enganado. Então é importante que você olhe, analise e sinta a pessoa. Quando você encontra, por exemplo, digamos, vamos dar um exemplo aqui, o seu pai ou o seu avô que você conhecia muito bem e ele faleceu, você sai do corpo e encontra com essa pessoa. Então você vai conversar com essa pessoa, você vai sentir a energia dela, vai analisar como essa pessoa está se portando, falando com você, e aí com certeza você vai conseguir identificar realmente, sentir realmente. Você não terá dúvidas de que realmente é aquela pessoa, tá? Agora, se você olha, você vai sentir ali, tem alguma coisa estranha com essa pessoa, ou eu não estou me sentindo bem com ela, tem alguma coisa que não está batendo, você vai sentir a diferença energética. Então, encontros muito rápidos, às vezes, são difíceis de você identificar se foi realmente a pessoa que estava ali ou se não era, ou se era uma plasmagem, né? Mas encontros um pouquinho mais demorado, você já identifica facilmente quando é a pessoa, tá? Então, a minha dica é que você fique atento à sua intuição, né? Sinta a pessoa e aí sim você conseguirá ter uma identificação melhor se era ou se não era, tá? Pode ser um pouquinho subjetiva essa resposta, porque às vezes parece assim, mas como é que eu vou sentir isso? Mas é algo meio intuitivo. Quando você está de frente ali com a pessoa, você vai sentir isso, tá? E aí você vai conseguir ter uma identificação melhor dessa pessoa. É diferente, por exemplo, do caso de um médium que recebe uma comunicação de uma pessoa que se diz ser aquela pessoa que você conhece, porém esse médium às vezes não conhece a pessoa, ou esse médium ele não está vendo a pessoa e ele não consegue dizer se realmente é aquela pessoa. Ele está ali intermediando uma mensagem. Então fica mais difícil. Agora, quando você está fora do corpo, frente a frente com a pessoa, aí é diferente. Você vai sentir, aí você vai perceber aquela pessoa, certo? Vamos lá então? Daniel faz a seguinte pergunta: professor, na viagem astral posso encontrar com entes queridos que já partiram? Sim, encontrar com pessoas que já passaram pela transição é realmente possível e é um dos objetivos até que eu coloquei no vídeo que eu fiz sobre objetivos da viagem astral. Esse é um dos objetivos que a gente pode almejar, é encontrar pessoas que já desencarnaram e conversar com elas, ver como elas estão, sentir como elas estão no pós-vida. Isso é algo que a gente pode fazer e que vai ajudar muito no processo de luto, no processo onde a gente começa então a entender o que é a morte, né? E como a morte é uma grande ilusão que existe, embora o processo do luto, o processo que a gente passa nesse momento, ele seja realmente um processo dolorido, ele seja um processo muito relacionado aos nossos apegos, né? E que dói muito para cada um, mas com a projeção astral você consegue diminuir esse processo de luto e entender melhor esse processo. Então é realmente possível e é algo que vai fazer muito bem para a pessoa. Vamos lá, continuando. A Débora também pergunta aqui nessa mesma pegada aí dessa questão de se pode, né, encontrar pessoas que já desencarnaram do outro lado. Pergunta assim, como assim permissão? Porque eu falo no outro vídeo que se nos for permitido, né, ter encontro com essa pessoa que está desencarnada, né? E ela pergunta, como assim ter permissão? Permissão de quem? Bom, essas pessoas quando desencarnam, elas não ficam soltas, né, por aí vagando, não normalmente pelo menos, ficam soltas por aí vagando, perdidas, sem nenhuma orientação, né? Pelo menos eu digo normalmente porque, claro,
Acontece muito de muitas pessoas estarem vagando, perdidas, etc., porque elas estão desorientadas. Mas quando a pessoa já está num caminho, uma orientação, ela normalmente vai para algum lugar, alguma cidade no astral ou algum local aonde ela vai passar por um tratamento, etc, etc. Bom, nesses locais que ela está, essa pessoa ela está passando por um processo de adaptação àquele local. Então, quando eu digo assim, se for permitido, é justamente a permissão que eu estou falando para que ela não se perca no processo de adaptação que ela está passando. E isso ela vai estar ali com amigos no astral que a estão ajudando nesse processo de adaptação. E aí, esses amigos, muitas vezes, eles dizem assim, não é momento ainda. Não, espera um pouco mais para ver como estão as coisas. Só um momento, calma, né? Então, se a gente sai do corpo e vai até lá para falar com essas pessoas, às vezes a gente pode topar justamente com esses amigos que vão dizer assim, espera um pouquinho, ela ainda não está legal, ela precisa se adaptar, ela precisa passar por um momentinho de transição, espera um momentinho para entrar em contato com ela. Nesse sentido que eu digo que pode não haver a permissão, tá? Vocês veem isso também no livro Nosso Lar, e o segundo livro também da sequência do André Luiz, aonde ele quer vir ver a família dele, e os amigos espirituais lá dizem, não é o momento ainda, espera um pouquinho, etc, né? Até a pessoa ter, então, essa permissão, digamos assim, entre aspas, por isso que eu disse permissão entre aspas, né, de vir aqui. Se a pessoa insistir, ela vai vir, né? Ela vai vir aqui ver. Ou se você insistir em ver a pessoa, você vai ver a pessoa. Mas isso pode, de alguma forma, atrapalhar no processo de adaptação da pessoa, trazendo saudades, né? Trazendo outras energias em volta de tudo isso que possa atrapalhar no processo da pessoa de adaptação. Então, por isso eu falo nesse sentido de permissão, tá? Mas é possível. Agora, claro, se a pessoa está num processo ainda que não se adaptou, ou um processo onde ela está perdida, e você sai do corpo e encontra essa pessoa que ela está perdida, você vai ver aí que ela está numa situação complicada, você vai ver que ela não está numa situação legal, né? E você pode, inclusive, ajudar essa pessoa a ser recebida em algum lugar para para se adaptar e para ser ajudada, né? Então, nesse sentido aí que eu falo, tá? Então, não é que não possa, ou que vai haver proibição, ou coisa desse tipo. Essa forma ditatorial de dizer as coisas, não, você não pode ir ver os seus familiares, você não pode... Não, não é isso, né? É que isso vai te prejudicar, e eles estão ali tentando te ajudar. Então, é nesse sentido que eu falo em permissão, né? A gente não está preso em nenhum lugar, a gente tem a liberdade. E se a gente sai da morte física e com uma consciência ótima e muito bem, a pessoa que já está acostumada com esses tipos de assuntos, etc., e sai bem energeticamente, etc., ela vai ficar tranquila. Né? E se ela receber a visita de alguém, ou se ela precisar ver alguém, e para ela aquilo ali não for fazer mal, tranquilo. Agora não é o comum. Nós somos muito apegados ainda. Então a gente vir para cá vai trazer aquela sensação de que, nossa, o meu filho não está muito bem, eu queria ajudar minha filha, minha esposa está sofrendo, eu queria fazer alguma coisa, e isso vai te trazendo apegos e vai te baixando a energia e fazendo você entrar numa psicose pós-mortem que vai fazer você sofrer mais e mais e mais. Então, é necessário um período de adaptação, um período onde a pessoa vai entender todo o processo dela, se encontrar, né? E até com o tempo ir esquecendo o que ficou para trás e vivendo o momento que ela está, né? Então é importante esse processo aí. Bom, continuando. A Ni deixa uma pergunta aqui bastante interessante, tá? Termino, fecho com essa pergunta aqui. Aliás, são duas perguntas que ela deixa, que é a seguinte. 1. Quando se sai do corpo, não vemos nosso corpo andando. Não é só a consciência? Tanto que não conseguimos ver nosso corpo em nós mesmos, não é? Vou respondendo uma por uma. Bom, você vê sim o corpo,
tá? Não necessariamente você não vai ver nada. Isso é muito relativo, depende de como você vai sair do corpo, em qual veículo você vai sair. Se você sai muito sutilizado, talvez você não veja nenhum tipo de corpo, né? Se você sai em corpo mental, por exemplo, você não vai ver corpo nenhum, né? Não tem corpo nenhum. Você vai estar ampliado de tal forma que sinta as coisas, mas não vai ter um corpo. Aqui é importante que não faça confusão com clarividência. Clarividência, você vê alguma coisa que está acontecendo no ambiente, você não vai ter corpo, você não vai interagir com nada, você somente vai ver, tá? Numa viagem astral, você sai do corpo, você tem um corpo astral, você interage, você se movimenta, você voa, flutua, etc, tá? Então você tem um corpo, você vai até o lugar com esse corpo, tá? Se você sair em corpo mental, aí você também vai ir até o lugar, mas você não terá uma forma definida, você será amorfo, tá? Mas é outra coisa, é outro tipo de experiência, tá? Então é importante diferenciar as experiências para não se confundir com elas, tá? Então não é só a consciência, tá? Se for só a consciência, pode ser uma viagem mental ou pode ser uma clarividência. Você tem que analisar o que você está vendo, tá? Aqui você diz que tanto que não conseguimos ver nosso corpo. Conseguimos sim. Se você olhar para suas mãos, você vai ver suas mãos. Você consegue perceber que tem um corpo, sim, tá? Na viagem astral você percebe que tem um corpo. Bom, segunda pergunta. Os lugares e as pessoas que vemos em viagem astral, você acha que esses lugares e pessoas existem? Ou é somente a mente que está inventando os lugares e as pessoas que vemos? Então, aí que está que você precisa analisar bem a experiência, tá? E por isso é importante haver um estudo bem feito, uma análise bem feita do que você está vendo e já não ir, né, tirando conclusões muito rápidas. As pessoas que você vê na viagem astral, se elas estão interagindo com você espontaneamente, com a sua própria livre vontade, essas pessoas não podem ser criações mentais nossas. Claro, num sonho lúcido, e eu tenho uma experiência aqui, depois dá uma procuradinha num vídeo onde eu falo sobre o sonho lúcido, aonde as pessoas elas estão todas ali agindo automaticamente ou de acordo com minha vontade, porque é um sonho, é uma criação da minha mente aonde eu controlo tudo aquilo ali. Já numa projeção astral, as pessoas que você tiver contato, elas vão agir naturalmente como se fossem pessoas físicas aqui, tá? Elas vão ter a sua vontade, elas vão ter as suas escolhas. Você não vai chegar naquela pessoa, por exemplo, e dar um empurrão nela e ela vai continuar como se fosse um robô. Não, ela pode revidar contra você. No livro do Laber, que ele fala sobre sonhos lúcidos, ele narra até uma experiência aonde ele fica surpreso porque ele ia lá e dava um tapa na pessoa que ele via ali no sonho lúcido dele. E a pessoa não reagia, porque, claro, era uma criação mental dele. Mas teve um dia que ele foi fazer a mesma coisa e a pessoa reagiu contra a vontade dele. E aí ele ficou, mas como isso? Como que essa pessoa está reagindo se ela é uma criação na minha mente? Então, você precisa analisar esse tipo de coisa. E aí você tem que diferenciar o que são sonhos do que são realidades. Então, sonhos são realmente criações da nossa mente, reflexos dos nossos pensamentos, tá? E esse sonho ele pode ser lúcido, você pode estar totalmente consciente lá dentro dele, comandando tudo lá dentro. A viagem astral não, a viagem astral é diferente, você está num ambiente pré-existente, ou seja, que não é você que está criando, com pessoas autônomas que estão ali pela sua vontade fazendo as coisas, tá? Então precisa ter essa diferença para você observar o que é e o que não é criação da sua mente, tá? Deixa eu ver o que mais que ela falou. Ah, sim, quanto aos lugares também. Esse mesmo sonho lúcido que eu narrei, que você depois dá uma olhadinha no vídeo lá, eu criei todo o ambiente à minha volta, né? Já numa viagem astral, não é bem assim as coisas, tá? Existem cidades no astral,
existem colônias no astral aonde você não consegue alterar ela, não consegue mudar ela, elas já são pré-existentes. Não foi você que criou aquilo ali. Claro que tem lugares que William Billman chama de não consenso, são lugares de consenso e não consenso. Os lugares de consenso, que é como eu estava falando agora, são lugares onde você não consegue alterar nada, aquilo ali é daquele jeito ali. E lugares de não consenso, onde você tem uma livre opção de criação. Você consegue plasmar coisas facilmente no astral. Criar uma cadeira, criar uma mesa, né? Você consegue fazer isso. Mas esses são ambientes de não consenso, tá? Já numa cidade astral você não vai ter a mesma facilidade, porque é um ambiente mais sedimentado pela mente das pessoas que moram ali. Então é importante que você entenda que a viagem astral não é uma criação da sua mente, diferente do sonho lúcido, que é uma criação da sua mente. E é aqui que entra em choque, às vezes, as teorias, porque tem gente que diz que sonho lúcido e viagem astral é a mesma coisa, tá? E não é, porque o sonho lúcido é uma criação mental, a viagem astral não é uma criação mental, tá? Então fica essas diferenças aí. Claro que é um assunto que precisaria ser mais aprofundado, que aqui num vídeo de perguntas e respostas não dá para aprofundar tanto. Mas fica aí para você já ir pensando sobre este assunto. E tenha bons estudos, que esse assunto é fascinante. Bom, pessoal, vou ficando por aqui então. Agradeço a presença de todos. Estão aí algumas perguntas que foram deixadas ali no canal, que trago para vocês. Agradeço todos os comentários que foram deixados. Eu li todos os comentários. Tem muitos comentários legais. Agradeço aquelas pessoas que estão incentivando, estão ajudando. Agradeço aquelas pessoas que ajudam o canal a crescer, pessoas que fizeram colaborações com o Pix, fizeram colaborações no Apoia-se. Fico muito agradecido. Pessoal, realmente faz muita diferença. Esses dias, por exemplo, eu fiquei vários dias sem poder gravar, porque tive a sorte, entre aspas, de, numa chuva que teve aqui em casa, ter uma única goteira na minha casa, e essa única goteira caiu em cima do meu notebook e entrou em curto-circuito o notebook e eu tive que mandar arrumar. Ali foram R$ 300 já de gasto, né? E eu não pude fazer vídeo por vários dias. Graças às ajudas que vocês estiveram mandando aí para mim, ajudaram já no conserto do notebook. Então, pessoal, é muito importante, ajuda muito e eu fico muito agradecido a esse apoio que vocês estão dando. Pessoal, vou ficando por aqui então. Paz profunda e muito obrigado pelo apoio de todos, por todas as mensagens que deixaram aí no canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo.